Boa noite, Ana Paula. Chegou. Oi, boa noite, Viviane. Quanto tempo, né? Oi, Elinho, boa noite. Olá, doutora Zinade, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ed Júnior? Oh, que bom, estamos Ele- aqui, né? No Isso, Instagram, em mais uma live. isso. Te agradeço por essa parceria, mais essa parceria, né? De tantos anos. É isso aí. Não, os agradecimentos são todos meus aí pelo convite. Eu acho que é muito importante passar informações, né, de qualidade, passar informações relevantes, né, para todos, tanto pessoa física, pessoa jurídica. É uma boa oportunidade aí para todos de se organizarem, né, nas suas vidas fiscais. Com certeza. É, que bom que estou vendo aí seu pai também, a sua irmã, né, a Pois Viviane. é, pois é. A família aí, né, prestigiando aí, como sempre. Legal, um beijo a todos aí. Muito, muito, muito bom. Estamos Eu aí. me lembro há muitos anos atrás, eu ainda fiquei assim, fazer uma parceria lá com vocês, né? Aprendendo muita coisa lá com seu pai, com você. Você não era nem casada ainda. E já tem Né? tempinho. E a sua mãe era viva ainda também, né? A Neuza, né? A saudosa Neuza. Uhum. Que bom. Mas acho que vamos dar mais uns minutinhos para ver se entram mais, né, algumas pessoas aí. O pessoal está Sim, começando a entrar, né? sim, e vai vir E, muita gente. que Principalmente bom, que bom. porque a malha fina, de uma certa forma, conforme nós conversamos, ela está ligada Uhum. com a pessoa física, né? Não deixa de ter ligação. Então, aí muita Sempre gente tem. com essas dúvidas. É verdade, é verdade. Já estamos aí com mais algumas pessoas entrando, e aí já. E falar de malha é uma coisa extremamente importante e interessante, porque a malha, ela, com o passar dos anos, ela vai se alterando, né? O físico ele vai se modificando, vai ampliando a sua rede de malha, né? Então, isso é uma constante. Então, ano a ano, os cruzamentos são maiores, né? As verificações são maiores, e a gente precisa entender um pouquinho isso, porque às vezes nós ficamos surpresos com alguma situação, mas é, todas elas são fruto desse cruzamento, né, de informações, desses filtros que o fisco tem e faz, né, para checar essas informações. Né? Então, isso é interessante. E com o advento do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, as declarações que eram muito isoladas, né, elas tinham processamentos próprios, elas passaram a fazer parte de um ecossistema. Então, e elas foram migrando para dentro do SPED, né? Então, a partir do momento que migra para dentro do SPED, a facilidade de malha, boa noite aí a todos que estão entrando, já estamos aí com 9 pessoas. Então, as possibilidades de malha dentro do SPED são muito maiores, né? Porque a facilidade de cruzamento do físico é muito grande. É muito maior do que tinha antigamente, quando nós tínhamos uma declaração pessoa física isolada, uma jurídica isolada, uma DCTF isolada, né? Uma GFIP isolada. Então, isso criava uma dificuldade muito grande, inclusive até internamente, dentro do governo, né? Existia uma dificuldade muito grande, porque tinha um setor que cuidava de um, outro setor que cuidava de outro. Agora, com o SPED, não. Na realidade, nós temos um conjunto todo numa mesma base que facilita bastante esse cruzamento. E por isso que nós recebemos aí várias notificações aí durante o ano para a regularização, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Né? Então, isso é muito relevante. Isso altera a cada dia. Né? O físico está alterando esses cruzamentos, essas malhas diariamente. Então, é importante que a gente tenha informação de que tipo de cruzamento
vem sendo feito para que a gente possa preparar e, às vezes, quando a gente é surpreendido com alguma notificação, entender o porquê daquela notificação e aonde que pode estar o problema. Porque muitas vezes a gente recebe a notificação e não sabe de onde vem, né? Então, isso é bastante relevante. E eu costumo dizer o seguinte, a quantidade de declarações hoje que nós temos dentro do SPED, e aí nós podemos também incluir a nota fiscal eletrônica, né? Então nós temos praticamente todas as pessoas físicas lá dentro. Então, eu costumo dizer, doutora Andresa, legal, doutora Andresa, que é uma grande advogada, doutor Flávio Maia, um dos maiores advogados na área financeira que nós temos no país, e inclusive no exterior. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Muito, muito boa noite. E a doutora Lígia Sampaio também está aí, que é a presidente da Federação dos Sindicatos. A grande amiga Lígia. Isso, grande doutora Lígia, que prazer. Que prazer enorme, é uma honra tê-la aqui. Muitos amigos, legal. Então já temos aí um bom quórum aí, podemos, né? Já estamos até falando um pouquinho do SPED, só para concluir, eu costumo dizer que só o indigente não está dentro do SPED, né? Porque todos nós estamos dentro do ambiente SPED. Quando nós temos um celular, pagamos uma conta de celular, tem uma nota fiscal de prestação de serviço e nós estamos dentro do ambiente SPED. Quando nós pagamos uma conta de luz, tem uma nota fiscal e nós estamos dentro do ambiente SPED. Quando a gente compra alguma mercadoria, e hoje em dia com essa pandemia, muito comum, fazemos compra online, né? Então emite a nota fiscal eletrônica, estamos dentro do SPED. Quando entregamos a declaração também, estamos dentro do SPED. Tem a E-financeira, que é uma declaração da movimentação bancária, também estamos dentro do SPED. Então, na realidade, todos nós, de alguma forma, temos alguma informação dentro do sistema público de escrituração digital. E o controle do fisco está cada vez mais se aperfeiçoando, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aperfeiçoa diariamente e eles trabalham muito com a coleta de informações. Lembrando que quando eles coletam uma informação, eles podem voltar aos últimos 5 anos e fazer esses cruzamentos nos últimos 5 anos. E aí falamos cartão de crédito. Olha aí, meu pai mandando um abraço, doutora Zenaide, legal. Muito bom. Abraço, Domingo. Foi então, presidente do SESCOM, da Unitec. Diretor da FENACOM. Isso, e então, você também. Eu também, ainda sou diretor, estou no meu 2º mandato agora. Eu queria, então, a gente já está com o Código, já fazer a sua apresentação antes de você. Você já começou, né? Só para a gente esquentar o tema, você já começou, mas eu gostaria de fazer a apresentação sua. Vamos lá. Fazer a apresentação sua do seu mini currículo, né? Que o seu currículo é de peso, é extenso. Que nada, a gente só trabalha muito. Isso aí. O Hélio Donin Júnior, ele é empreendedor contábil, né, empresário contábil, diretor de tecnologia de informação da FENACOM, que é a Federação Nacional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Tem muita coisa, né? Auditoria, tem muita coisa, mas a gente encontra. Auditoria, perícia, informação, pesquisa, bastante coisa. Isso. E membro do grupo de trabalho do governo, do e-social, já há bastante tempo. Uhum. E ganhador do prêmio Alta Gestão de 2015 para executivos de destaque, membro e ganhador do Prêmio Internacional de Qualidade de 2015 do organismo INUC, sediado em Miami. Esse é um pedacinho do currículo do nosso amigo Hélio Donin. É isso então, aí. Elinho, e já fico só naquele vício de chamar de Elinho. Aí já vai aí quase 30 anos, chamando de Elinho. Pois é. Hélio Donin Júnior. Uma forma carinhosa. Fico feliz. Então, aí é com você, então explicando para que as pessoas, que alguns colegas que são, e alguns leigos também que estão entrando, sem saber o que é a malha fina da pessoa jurídica
e depois a malha fina da pessoa física, porque é bem diferente Isso, a descrição, né? Que a isso, princípio a gente pensa numa varredura, mas é uma coisa diferente. E o sistema isso. contábil, ele mudou muito nesses últimos anos, virou mais na parte de informática, né? Todas as operações, todas as atividades, as obrigações acessórias das empresas, cada vez aumentam, o trabalho do contador aumenta cada vez mais. É verdade. Aumenta cada vez mais e, como você muito bem colocou, nós temos mundos diferentes, que é o da pessoa jurídica e da pessoa física. Todos eles estão no ambiente SPED, porém, em algumas situações, esse cruzamento é feito das declarações acessórias da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, eu vou falar aqui, eu acho que a gente poderia, como a gente combinou, dividir um pouquinho, falar um pouquinho da pessoa jurídica, de algumas malhas que estão sendo feitas agora, depois a gente entra na pessoa física, vamos falar das malhas da pessoa física, e aí é quase inevitável da gente falar sobre o Carnê-Leão, né, que o Carnê-Leão teve grandes modificações aí em 2021, muitas pessoas não tiveram acesso a essas alterações, e algumas estão até irregulares e nem sabem disso, vão saber mais para frente, então é bom que já tenha essa informação e já procure resolver as suas questões. Então, podemos começar pela jurídica, rapidamente, depois entrando na física, que eu acho que é um pouquinho mais extenso. Podemos fazer dessa forma? Claro. Bom, então vamos falar da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela tem as suas características próprias, tem suas declarações acessórias próprias, que é um universo muito maior do que a pessoa física, né? E essas declarações, elas foram transformadas todas para digital e aos poucos estão todas indo para o ambiente SPED, praticamente a grande maioria já está no ambiente SPED, e aí nós falamos sobre emissão de notas fiscais, nós falamos sobre movimentação contábil, movimentação fiscal, movimentação bancária, qual é a financeira, muita gente não sabe disso, as informações de cartão de crédito que vem via DIRF, então várias outras informações, por exemplo, a parte também de aplicação financeira, que existem retenções, com essas retenções entram na DIRF e isso é um grande controle para o fisco. Então, todo esse emaranhado de obrigações acessórias, eles se cruzam e, eventualmente, cruzam com a pessoa física. Então, por isso que a Receita Federal, quando a gente faz, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, na grande maioria das vezes, ela já tem as informações de rendimento, já tem as informações de pagamento, principalmente pagamentos médicos, porque a empresa tem uma declaração chamada DMED, e essa declaração informa todos os pagamentos que foram feitos, todos os recebimentos da clínica que foram feitos da pessoa física, que vai cruzar com a declaração de imposto de renda pessoa física. E esse ano, com o Carnê-Leão, ele está cruzando os médicos, pessoa física, com os contribuintes. Então, as jurídicas, o fisco ficou muitos anos coletando informação, e agora ele está trabalhando muito nesses cruzamentos, que nós chamamos de cruzamentos, ou malhas, né? Então ele faz um filtro, onde ele cruza as informações, quando aparece alguma inconsistência, ele notifica o contribuinte. Nesse momento, a Receita Federal tem uma malha chamada fonte não pagadora, que está na fase 2, e faz cruzamento da SCF com a E-Financeira. A SCF, para quem não sabe, é a antiga DIPJ, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então, a Receita está cruzando a informação da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é a SCF hoje em dia, com a movimentação bancária. Então, muitas empresas, até um número significativo, cerca de 38% dessas SCFs, informaram que não tem movimento na SCF, mas tem informação de movimentação bancária. Ora, se tem informação bancária, tem que ter algo na SCF, né? Então, até eventualmente pode acontecer de uma empresa estar sem movimento e ter só um depósito, às vezes pode ter um parcelamento, tem um depósito dos sócios só para cobrir o parcelamento. E aí ele vai justificar. Mas uma grande parte desses 38% realmente tem uma movimentação bancária e não tem movimento nenhum na SCF.
E aí a Receita Federal emitiu notificações agora em junho, né, nesse mês de junho, e mandou cartas físicas, dando um prazo de regularização, e até onde eu tive informação, a partir de amanhã, dia 1º de julho, vão mandar uma segunda leva de cartas com prazo de regularização do dia 25 de julho. Então as empresas vão ter até o dia 25 de julho para regularizar, ou seja, a sua SCF está com algum erro ou com algum problema, ele tem a oportunidade de regularizar. Essas cartas são interessantes porque não é um auto de infração. A Receita Federal até poderia emitir o auto de infração, porque essas declarações são entregues com certificação digital. Mas ela optou por uma modalidade que eu acho até muito boa, que é dar a oportunidade do contribuinte se autorregularizar. Então, até o dia 25 de julho, quem recebeu essa carta, as empresas que receberam essa carta, podem fazer a regularização sem sanção nenhuma. Só a retificação e, eventualmente, dependendo da declaração, pode ter uma multa por retificação. Mas não tem nenhum outro tipo de sanção. Aí, a partir do dia 25 de julho, quem não se regularizar, aí realmente a Receita Federal vai emitir os autos de infração. E aí já complica um pouquinho, porque aí já tem outros encargos, o auto de infração tem multa, tem uma série de outras despesas. Então o ideal é que realmente aproveite e regularize. O fisco quer a conformidade fiscal, ele quer que tudo ande em ordem, né? O objetivo dele é esse, e eu acho que é um caminho bastante interessante. Então, quem recebeu, as empresas que receberam essa notificação até o dia 25 de julho, regularize a sua situação, senão vai ter probleminha, vai receber um auto de infração depois, e ele pode ser eletrônico, né, via caixa postal no ECAC, que é o local onde a gente enxerga toda a movimentação da pessoa jurídica. Então foram emitidas em torno de 58 mil notificações. Então é um volume significativo. É um volume significativo e esse cruzamento pode gerar realmente uma série de dor de cabeça, né? E nós temos uma outra malha para complementar essa informação, que a Receita Federal está estruturando agora, que é a malha do imposto de renda da pessoa física, imposto de renda retido na fonte. Então, as retenções na fonte da pessoa jurídica, mais precisamente, aqueles DARFs com pagamento 0561, 0588, 3208 e 1708, que aí nós estamos falando, 0561 é o trabalho assalariado, 0588 é o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, o 3208 é pagamento de aluguel e royalty, olha, entrando o aluguel aí no meio, né? E o 1708, que é o serviço prestado por pessoa jurídica. Eles vão montar uma malha desses códigos de retenção, e aí aonde que eles vão cruzar? Eles vão cruzar duas declarações da jurídica, que é a DIRF e a DCTF. São duas declarações que a empresa entrega. Então, cruzando a DIRF e a DCTF, tiver alguma irregularidade, eles vão mandar a notificação, e vai ser uma notificação até bastante curiosa, porque vem lá o mês, o valor que foi lançado na DIRF, o valor que foi lançado na DCTF e a diferença. Então, eles estão sendo bem específicos. Vai ser bem específico, olha. Bem preciso. Bem preciso. Na competência tal, tem imposto de renda na fonte em tal declaração que não está constando na outra. Então, resolve isso aqui. E também vão dar um prazo para regularização. O objetivo não é autuar direto, é regularizar, mas todo mundo tem que ficar atento ao prazo que vai ser dado para essa nova malha da pessoa jurídica. E essas malhas, elas têm gerado, assim, são divergências significativas. Por exemplo, essas malhas que tiveram ultimamente gerou mais de R$1 bilhão de possibilidade de lançamento, né, por conta do fisco de débitos. Então, é um valor grande. Então, as empresas precisam ficar realmente atentas a essas divergências. Né? Os estados que tiveram maior índice, obviamente, São Paulo, né? São Paulo é onde concentra o maior número de empresas. Nós temos Rio de Janeiro em segundo lugar, Rio Grande do Sul em terceiro e Minas em quarto. Então, e aí vão os demais estados. Mas todos os estados possuem irregularidade. Então, vamos ficar atento aí nessa questão da pessoa jurídica, e a notificação ela
é bem clara, bem precisa, vem a diferença, tem o link, se entrar no ECAC a gente consegue enxergar tudo na mensagem que vem dessa notificação, então é importante que todos enxerguem e fiquem atentos a essas divergências. Bom, o que eu tinha para falar de pessoa física, sem me estender, pessoa jurídica, sem me estender muito, era isso. Eu acho que essas são as malhas principais agora, né? SCF com a DCTF, principalmente nas que tem sem movimento, e a questão do imposto de renda retido na fonte, que está vindo aí nesses códigos que eu comentei. Então é importante que as empresas fiquem atentas. Então agora, eu acho que a gente pode passar um pouquinho para a pessoa física. O que a senhora acha, doutora Zenaide? Sim, eu só queria tirar uma dúvida. Em relação a essa malha, é só específico para as empresas prestadoras de serviços e também da área do comércio, e as empresas que são isentas, como as ONGs, as associações, essas instituições que não são, que são sem fins lucrativos, elas também entram na malha fina nesse período? Sim, também entram na malha fina, porque nós estamos falando de imposto de renda retido na fonte. E esses tipos de empresa também têm retenções, né? Então eles também vão estar sujeitos a essa malha, a esse filtro da Receita Federal. E também entregam SCF, né? Então todas elas estão sujeitas a essa malha, a essas notificações. Então abrange todas, realmente todas as empresas. A Fernanda, estou vendo aí Fernanda Fernandes entrar, obrigado aí pela presença, várias pessoas conhecidas, muito legal. E então todas elas vão estar. A Ellen aí, obrigado pela presença. Mas vamos lá, doutora Zenaide, mais alguma dúvida com relação à jurídica? Podemos passar para a física? Sim, podemos, porque depois então, eu tenho outra pergunta relacionada à pessoa física e à jurídica. A pessoa física, ela sempre tem um apelo maior. Desculpa. Meu amigo Paulo Bavini, prazer tê-lo aí. A pessoa física sempre tem um apelo maior, porque nós estamos falando aí das pessoas, né, de todos nós, né, todos os contribuintes, pessoa física, quem declara e quem não declara, né? Quando a gente fala, não, físico, não, eu não declaro e estou fora de qualquer problema. Não. Mesmo quem não declara está dentro, eu comentei no início, também está dentro do ambiente SPED. Então também está sujeito a algum tipo de cruzamento. E isso acontece muito. Tanto que tem algumas pessoas que deveriam ter entregue a declaração de imposto de renda e não entregaram, e a Receita está apontando, olha, você tem pendência e suspende o CPF até que a pessoa regularize a sua situação na Receita Federal. Então ele vai ter que fazer a declaração, entregar com atraso, pagar multa pela entrega e para poder regularizar a sua situação. Então, vamos falar um pouquinho da malha da pessoa física e depois a gente entra no carnê-leão, que eu acho que é até uma consequência aí da malha. A pessoa física, o objetivo da Receita Federal é ter o máximo de informação possível e num determinado momento a gente nem vai precisar fazer a declaração. A Receita Federal vai disponibilizar a declaração pronta. Meu amigo Anderson, um grande abraço, acabou de entrar, um grande amigo, um grande profissional. Ela vai disponibilizar a declaração de imposto de renda já pronta. Então, o objetivo é que a gente entre, olha a declaração, está tudo ok, então eu vou dizer, está tudo ok, não tenho nada a me opor. Ou então, olha, eu estou achando que isso aqui está errado e vai se opor em um ou outro item. Isso já acontece, por exemplo, no México. Né? No México nós temos o equivalente à Receita Federal lá, que é o SAT, e já acontece assim. Né? Então, se você não se opõe à declaração, você faz a declaração em 2 minutos. Você entra no site, te mostra a declaração, você olhou, está tudo ok? Ok, pronto. Então, como que isso é possível? Isso é possível se a Receita Federal tiver as informações. E, na realidade, hoje em dia, ela já tem talvez 80% das informações da declaração. Uma ou outra que estava faltando, que entrou com a base do e-social,
e alguns outros detalhes referentes a cartório, compra e venda de bens que eles estão ajustando, que eles já têm informação, quando se compra ou quando se vende um imóvel, eles já recebem essa declaração, porque o cartório é obrigado a entregar o DOI. Então o DOI já passa a informação para a Receita Federal, para o governo, que houve uma operação de venda de imóveis. Então, na pessoa física, existem muitos cruzamentos na declaração hoje. Então nós temos rendimentos, né? Por quê? Porque eu falei lá atrás, a empresa entrega a DIRF. Quando ela entrega a DIRF, ela entrega a informação de quem ela pagou. Então eles checam DIRF, declaração pessoa física, e verificam se aquele rendimento está correto, né? Nós temos pagamentos de médico. Falei da DEMED. DEMED e o Carnê-Leão, né? Mesmo no ano passado, o sistema do Carnê-Leão local, ele cruza a informação do médico com o contribuinte que utilizou aquele serviço médico. Então, se tiver alguma divergência, ele vai notificar os dois, vai notificar, olha, isso aqui não está aparecendo, né? Aplicação financeira. As aplicações financeiras têm imposto de renda na fonte. O imposto de renda na fonte eles conseguem cruzar. Também tem a DIRF, os bancos entregam a DIRF. Também passa informações também com relação não só a rendimentos tributáveis, como rendimentos isentos, exclusivamente na fonte. Também tem esse cruzamento. Então, o cruzamento hoje na declaração ele é intenso, é um cruzamento intenso. Praticamente toda a declaração ela tem alguma ponta do outro lado que a Receita Federal pode cruzar. E ela vem fazendo isso com grande maestria. Por isso que hoje a malha fiscal é uma coisa muito comum. É muito comum. Antigamente, não, um ou outro é que caía na malha. Hoje não. Muitas pessoas caem na malha fiscal, que a gente chama popularmente de malha fina, né? Cai na malha fina, cai na malha fina, esse nome já ficou histórico, né? Cai na malha fina por conta dessas divergências que nós temos na declaração. Então é importante, e existem alguns dispositivos, quem é da área contábil, sabe que tem alguns dispositivos para a gente checar essas informações antes da entrega. Isso é bastante interessante porque a gente minimiza muito a possibilidade de problema da declaração. Então, se você tiver um profissional da área contábil fazendo essa declaração, você vai ter um pouco mais de conforto nessa possibilidade de não cair na malha fiscal, ou na malha fina, né, se preferir. Então, ele vai com certeza utilizar esses dispositivos para poder minimizar as chances de malha. Então, esses dispositivos agora são muito úteis, porque, como eu falei, a quantidade de cruzamentos é muito grande. É muito grande. É médico, é aluguel, é recebimento de empresa, é recebimento de outra pessoa física, né? Que antes era possível prestar um serviço e informar o valor total, agora não, eu preciso informar por CPF. Eu tenho que informar todo o CPF, mês a mês, de quem que eu recebi aquele valor, certinho, para poder fazer esse cruzamento. Então, com essa incremento e aumento do cruzamento das informações, na virada do ano de 2020 para 2021, a Receita Federal criou o Carnê-Leão Web. Então, o que é o Carnê-Leão Web? Antes nós tínhamos um programa de Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um programa que é utilizado para o recebimento entre pessoas físicas, né? Em algumas exceções, como jurídica, que é o caso de situações cartorárias, mas são situações muito específicas, que a gente não vai entrar aqui agora. Vamos falar basicamente da grande massa, que é pessoa física para pessoa física. Então eu preciso lançar no Carnê-Leão esse recebimento de pessoa física. Por exemplo, um recebimento, prestei um serviço, né? Eu sou um médico, eu sou um psicólogo, eu sou um advogado, eu sou um contador, prestei o serviço para alguém, eu preciso lançar nesse Carnê-Leão Web. E esse Carnê-Leão Web, ele é um sistema online na Receita Federal. A gente acessa ele pelo ECAC. E antes, a gente até tinha o hábito de fazer anualmente, na época da declaração. Agora não, ele é mensal. A obrigatoriedade dele é mensal, desde janeiro de 2021. Então você tem que lançar os seus recebimentos lá no Carnê-Leão e, a partir dali, emitir o DARF de imposto de renda, se por acaso o valor recebido atingir a tabela do imposto de renda. E se por acaso você é um profissional liberal e faz o livro caixa, só para a gente entender o que é o livro caixa é a possibilidade
na minha atividade profissional, abater as minhas despesas relacionadas à minha profissão. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório de advocacia, trabalho como pessoa física, eu vou pegar os rendimentos e eu posso abater luz, telefone, aluguel, condomínio e pagar o imposto só sobre a diferença, que seria o lucro. Então, esse livro caixa, ele agora também é obrigatório dentro do sistema do Carnê-Leão Web. Eu não posso fazer isso fora. Então, eu tenho a obrigatoriedade de lançar os meus rendimentos e se eu faço o livro caixa, eu tenho a obrigatoriedade de lançar o livro caixa. De forma online, janeiro, eu vou fazer no mês de fevereiro para pagar a guia no último, com vencimento até o último dia de fevereiro. Fevereiro, eu faço isso no sistema em março, pagando o imposto de renda, se der imposto de renda a pagar, até o último dia de março. E assim sucessivamente, sempre no mês seguinte. Então, por exemplo, nós estamos aqui no dia 30 de junho. Então, hoje é o prazo para pagamento de toda a minha movimentação de maio. Então, eu já tenho que ter entrado lá no sistema, lançado os meus rendimentos, e aí o rendimento é por CPF, na hora que coloca o CPF, inclusive, aparece até o nome da pessoa já. Então, o cruzamento é bem online mesmo, né? Então, coloco o CPF, vai aparecer o nomezinho da pessoa, eu falo lá, olha, recebi no dia tal, X reais dessa pessoa. E vou lançar todos os meus recebimentos. E se eu fizer o livro caixa, o livro caixa eu vou lá nos pagamentos e lanço esses pagamentos, e ele até já diminui um do outro e disponibiliza até a guia para pagamento. Então, se esses recebimentos não foram feitos até agora, junho, nós já estamos aí com atraso de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Já temos 5 meses de atraso. Então, se ainda não fizeram, quem tem rendimento de pessoa física, ainda não fez o Carnê-Leão Web, corra, porque senão quando chegar na declaração do ano que vem, vai ser uma confusão generalizada, porque vai ter que lançar o ano inteiro, e aí podem dar divergências entre um pagamento calculado à parte e o dentro do sistema, né? Então é importante que a gente utilize, até porque ele é obrigatório, e tem uma novidade. Tem uma novidade a Viviane falando que administra uma clínica com 5 cirurgiões. Realmente é muito importante lançar todas as informações necessárias. Olha aí, falando de cirurgião, da área médica, né? Como a área de advocacia também tem vários advogados aqui, tomem cuidado, tem que ficar atento com os recebimentos. E esses recebimentos eles já vão ser jogados automaticamente para a declaração de imposto de renda do ano que vem. Então a Receita Federal já vai extrair desse Carnê-Leão Web e colocar na declaração de imposto de renda da pessoa física do ano que vem. Então é muito importante que faça esse lançamento, gerencie lá, verifique o valor, e tem uma novidade ali que é muito importante. Quem recebe aluguel também é obrigatório lançar no Carnê-Leão Web. Então as pessoas que recebem, os contribuintes que recebem aluguel de pessoa física, é obrigatório lançar no Carnê-Leão Web. Tem que ir lá e lançar todos os valores de aluguel um a um, cada um que recebe. Por quê? Porque tem que pagar o Carnê-Leão se atingir o valor de imposto a pagar referente aos aluguéis. Então, quem recebe aluguel está obrigado a utilizar o Carnê-Leão Web. Quem é prestador de serviço, também tem que lançar no Carnê-Leão Web. E isso vai ser utilizado para alimentar a declaração de imposto de renda do ano que vem. Então, o Carnê-Leão Web vai ser mais uma ferramenta de cruzamento, né? Não só com a declaração da pessoa, que está jogando as informações para lá, mas entre os contribuintes. Um contribuinte, um advogado, vai dizer que recebeu honorários de uma pessoa física, né? Então, a pessoa física pode lançar na declaração dela e ele vai ter que lançar no Carnê-Leão Web e, consequentemente, vai estar na declaração, vai cruzar. Ok, os valores estão batendo, está tudo certinho, vida que segue. Não bateu, vai cair na malha, a Receita vai chamar os dois aqui, ó, tem coisa errada aqui, né? Se for o cliente, vai dizer, olha, você colocou uma despesa aqui que não existe. Ou então a gente não tem registro. Se for o advogado, ou médico, ou quem quer que seja,
profissional autônomo, vai chamar esse profissional autônomo para dizer, olha, me explica aqui porque você não lançou esse rendimento aqui. E a outra ponta está lançando esse valor. Então, é muito importante alertar isso. Inclusive, eu sou colunista de podcast, de vídeo do portal contábeis.com, que é o maior portal contábil do país. E se vocês tiverem oportunidade, é contábeis.com. Lá, logo no início, tem podcast, tem vários podcasts sobre pessoa física, sobre malha, sobre carnê-leão. Então, tiver oportunidade, pode ir lá, ou então Facebook, LinkedIn, ou até aqui no próprio Instagram, eu estou à disposição. Normalmente eu uso o L. Donin Júnior, né, que é o nome em todos eles, e estou à disposição de todos, às vezes, para tirar alguma dúvida ou algum esclarecimento. E, bom, Zenaide, eu acho que a princípio, assim, de uma forma muito macro, eu acho que já deu para passar a ideia para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, a própria doutora Zenaide tiver a pergunta, já falou antecipadamente que tem uma pergunta, e talvez surjam outras aí, eu estou à disposição para a gente discutir aí sobre esse tema. Na realidade, surgiram algumas. Algumas? Ótimo. A gente já sei, mas eu só estou instigando que é para poder também ajudar também os colegas aí, que alguns não têm, eu sei que tem essa dúvida. Principalmente em relação, primeiro, no caso, você falou da malha da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, lógico, ela tem seus sócios. E esses sócios, eles têm que apresentar também a declaração de imposto de renda pessoa física. Ele vai lá informar o que ele recebeu de lucro, ele vai informar o que ele recebeu de prolabore, né, da retirada de prolabore, dele da empresa, né? Então, ele tem que ter o cuidado também na hora das informações dele, né? Perfeito. Esse é um... E esse cruzamento, e essa malha existe, que é o cruzamento da DIRF, Ô, Flávio, muito obrigado. Eu é que agradeço a ilustre presença. E o cruzamento é feito da DIRF da pessoa jurídica com a declaração de imposto de renda pessoa física. Tanto o rendimento de prolabore, que é o rendimento tributável, quanto a distribuição de lucro, que por enquanto é isenta. Eu falo por enquanto, que está tramitando já nessa reforma tributária, e provavelmente isso vai ocorrer, o lucro vai passar a ser tributado com algumas características. Mas o que está valendo hoje é o prolabore, que é rendimento tributável, e a distribuição de lucro, que é isenta. Então ele cruza essas informações, a Receita cruza essas informações da DIRF, da pessoa jurídica, com a declaração de imposto de renda pessoa física. Certo. Então vai ter que ter bastante cuidado, porque às vezes o sócio, principalmente de empresa pequena, ele, por mais que o contador faça os alertas, às vezes eles se descuidam e acabam misturando muita coisa da empresa com a pessoa física, né? O contador faz o alerta e eles acabam se descontrolando e acaba se prejudicando ele mesmo. É verdade. É verdade. É muito comum, o mercado em geral, as pessoas têm muita dificuldade de entender que a pessoa física é uma situação e a pessoa jurídica é outra. Você não pode ficar misturando a revelia. Existem regras que precisam ser cumpridas para o trânsito a circulação de dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, né? Aí tem muita gente que vai lá, paga a conta de pessoa física na jurídica, né? Faz uma bagunça dando. Não pode. Tem que ter organização, né? Então, a empresa tem que transferir dinheiro via prolabore ou distribuição de lucro para a pessoa física, e a partir daí ela paga as contas. Eventualmente tem até alguns dispositivos para pagar pela jurídica, mas precisa ser muito bem controlado. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. Nós precisamos ter regras muito bem definidas, né? Um compliance bom aí da empresa. Mesmo uma empresa pequenininha, tem que ter um compliancezinho ali, né? Tem que ter as regrinhas para cumprir, para poder não ter problema depois com o fisco nesses cruzamentos. É sempre importante, há muitos anos que a gente sempre alerta que mesmo os pequenos empresários sempre façam um curso no Sebrae, que o Sebrae sempre ajuda
tem esse objetivo de ajudar o pequeno empresário para ele entender o que é o fluxo de caixa, né, o que é quais são as obrigações do empresário, né, em relação à empresa, perante o fisco estadual, municipal e federal, né, e as obrigações acessórias, né. Agora, em relação também... O Orlando está falando que parou a transmissão. Será que foi só para ele? Por favor, quem tiver aí, se puder dar um ok, está tudo ok, está escutando a gente. Então, só para a gente não perder. Isso. Que bom. Olha, o doutor Rodrigo aí, muito esclarecedor, muito obrigado, legal, muita gente falando aí, que bom, que bom. Então, são todos... Eu acho que está ok, está tudo ok. Está tudo ok, né? Tem muita gente aqui então, fazendo pergunta em relação a carne, principalmente carnê-leão, né? Sim. E eu queria falar, também esclarecer o seguinte, quando você falou dos honorários em caso de advogado, os honorários que o cliente paga ao advogado, existem algumas situações que o advogado primeiro dá assistência ao cliente do seu escritório, aí paga a consulta, ele tem que fazer o recibo, mencionando lá no recibo que recebido do senhor fulano de tal, eu faço assim, entre parênteses, CPF tal, a quantia X referente à consulta jurídica tal, né? Então, eu vou prestar no meu carnê-leão o recebimento daquele cliente. O cliente, na declaração dele, ele na parte de pagamentos vai lá declarar que pagou os honorários. Tem dois códigos, um para ação judicial e outro para consultoria, né? Para assistência normal. Então, tem que ter esse cuidado. Segundo, o pagamento dos honorários, o recebimento dos honorários pelo advogado, no caso do advogado juntar o contrato de prestação de serviços no processo, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual ou trabalhista. Então, por exemplo, na Justiça Federal, muitos juntam em ações previdenciárias, juntam o contrato. Quando o cliente ganha a ação contra o INSS, aí pede ao juiz o destaque daqueles honorários contratuais, além do contrato sucumbencial, que é uma outra coisa, diferente. O contratual é entre o cliente e o advogado. O sucumbencial é quando o INSS perde e o juiz determina um percentual sobre o valor lá da ação, ou da indenização, do valor que ele tem a receber para o advogado. Então, o que vai acontecer? O juiz determina que aqueles valores sejam destacados ou do RPV, que é a requisição de pequenos valores, ou do precatório, ou do alvará. Então, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica é que vai ser o órgão pagador. Então, o advogado, quando ele vai fazer o imposto de renda dele, ele, no ano seguinte, ele vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, já pede o informe de rendimentos referente a honorários recebidos de processos judiciais. Então, vai estar lá o valor, R$ 1.000, R$ 2.000, o que for, recebido daquele processo, daquela vara, judicialmente. Então, o órgão pagador, a fonte pagadora, na declaração de valores tributáveis, vai ser o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e não o cliente. Isso. Aí, você vai ter que alertar o seu cliente que o valor líquido que ele recebeu é o que ele vai destacar. Ele não vai poder informar que ele pagou ao advogado, porque se ele informar que ele pagou R$ 1.000, R$ 1.500 ao advogado, quando o Banco do Brasil, por determinação do juiz, pagou aquele valor, aí vai dar o conflito, vai cair na malha fina, os dois vão ser chamados para poder justificar, não é isso, Eli? A Receita vai entender que ele recebeu dos dois lados, quando na realidade ele recebeu uma vez só. Então, aí tem algumas observações que são importantes. Primeiro, a gente tem que sempre respeitar o comprovante de rendimentos, porque o comprovante de rendimentos ele é extraído, é uma cópia da DIRF,
que é aquela declaração que eu comentei anteriormente, que vai se cruzar com a declaração de imposto de renda pessoa física. Então, é importante a gente respeitar o comprovante de rendimentos. Muitas vezes informar ao cliente, porque às vezes o cliente é meio desavisado e acha que aquilo ele tem que lançar na declaração dele, então seria bom emitir um comunicado ou avisar o cliente. E no caso de dúvida, existem alguns dispositivos no ECAC que a gente consegue verificar todos esses valores. Então é possível, dentro do ECAC, a gente checar todos esses valores que foram pagos ao determinado advogado. Então o profissional contábil ele sabe disso, ele consegue checar essas informações, porque às vezes pode estar faltando uma, pode estar faltando outra, né? Ou então a gente chega lá, por exemplo, no banco, o banco pode se confundir, porque às vezes é um pouquinho complicado, e não tem nada e na realidade tem, e aí já é motivo para cair na malha fiscal, né? Então, existem dispositivos no ECAC, que é esse ambiente da Receita Federal, que a gente consegue checar todos os valores que foram recebidos a um determinado advogado. Não só os valores da jurídica, como da física, que é extraído também, eventualmente, de pagamento de carnê-leão. Então, esses dispositivos no ECAC são muito interessantes, porque eles minimizam, eu falei anteriormente, minimizam muito a possibilidade da declaração cair na malha. E aí é dor de cabeça, né? Dá trabalho. Outra coisa importante, as pessoas caem na malha, acham que tem que pegar e agendar na Receita Federal, tem que ir fisicamente na Receita Federal. Não precisa e nem deve, né? Na realidade, o cumprimento de malha agora é eletrônico, é dentro do ECAC. Monta-se um processo eletrônico, cumpre-se ali dentro, acompanha o andamento ali dentro. Então, os profissionais contábeis eles já estão acostumados a operar o ECAC, eles conhecem bem o ECAC. Então, o ECAC é a ferramenta que se resolve 99% das questões. E, inclusive, até coisas que muita gente não sabe, por exemplo, eu paguei um DARF errado, eu consigo corrigir o DARF depois dele pago pelo ECAC, que nós chamamos de redarf. Então, paguei um DARF com código errado, né? Ou com competência errada, eu consigo corrigir isso dentro do ECAC. Então, tem muitos serviços, muitos dispositivos, cumpra a malha, se por acaso, o ideal é que não caia, mas se por acaso cair, cumpra a malha dentro do ambiente digital da Receita Federal, que é o ECAC. É o local ideal e tomar muito cuidado, como eu comentei, que foi o objetivo da pergunta, questão do comprovante de rendimentos. O comprovante de rendimentos é o que vai comandar os lançamentos dos rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, exclusivamente na fonte, e por aí vai. Outra coisa também é que nunca que o profissional, seja ele médico, advogado, nunca deixar de fornecer o recibo daqueles valores que ele recebeu do cliente, né? Porque o cliente ele pode, na declaração dele, achar que com aquele documento, vamos supor, do processo, que ele foi com o advogado, acompanhou ele na boca do caixa, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, aí pediu que na mesma hora separasse os seus 30%, os seus 20%, o valor contratual, aí ele achar que ele vai informar na declaração de imposto de renda dele que aquele é o comprovante de que ele pagou para o advogado. Só que a Receita não entende assim. O advogado precisa fazer o recibo, porque senão ele vai incorrer em omissão de receita e vai ser multado. Isso ele tem que entender. Isso. Agora nós vamos além. Pois não. Eu queria só cumprimentar aqui o presidente da ACAT, Associação Carioca de Advogados, Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, o doutor Alexandre Bastos, que está aqui. Cumprimento também o doutor Alexandre Bastos, é um prazer e uma honra sua presença aqui. Então, não só é importante o recibo, como nós estamos falando do Carnê-Leão Web. Então, ele tem que emitir o recibo e lançar esse rendimento no Carnê-Leão Web mensalmente, não é mais anual, é mensalmente. Então, é importante essa observação, porque as operações que eram a princípio anuais, às vezes a pessoa, não, deixa para fazer o Carnê-Leão próximo da declaração, já resolve tudo lá. Agora não pode mais. Agora nós temos que lançar mensalmente dentro do Carnê-Leão. E nós já estamos aí, né,
na quinta competência, né? Estamos agora, hoje, dia 30/6, é o limite para a competência para pagar o imposto de renda da competência maio, né? Então, já estamos aí com 5 meses já do sistema Carnê-Leão Web já em pleno funcionamento, e é interessante porque classifica-se as despesas lá, ele classifica o que é despesa indedutível, o que é despesa dedutível, é possível lançar pensão alimentícia, que abate na declaração, a gente aproveita isso no Carnê-Leão mensal, né? Então tem uma série de detalhezinhos, podemos abrir novas rúbricas, né? Ele tem umas rúbricas padrão, mas podemos abrir novas, né? Então, tem uma gama de possibilidades, é um sistema relativamente simples, mas tem esses detalhezinhos, e voltando a lembrar que existem dispositivos para a gente checar todas as informações das empresas que forneceram na DIRF antes da gente entregar a declaração e fazer uma verificação para minimizar os riscos da malha, ou por esquecimento, ou porque o banco pode ter errado, e por aí vai, né? Elinho, outra coisa que é muito, muito comum, aproveitando já, a gente aproveitando você, que é para a gente trocar ideias, para poder ajudar também os nossos colegas que são advogados, e muitos não, o advogado só se preocupa mais com o processo, né? Estudar o processo, a parte processual, as leis, a parte administrativa fica de lado. E não se preocupa muito em ter uma assessoria de um contador, acha que é um pouco bem complicado. Então, essa parte tributária aí é muito importante, que é o seguinte: alguns colegas fazem parcerias com outros colegas, pessoas físicas, não são escritórios de advocacia. E ao terminar o processo, o cliente paga aqueles honorários. E, às vezes, o que é que acontece? Mesmo tendo o contrato escrito, estando os dois lá, o percentual sendo 50% para cada um, ou 40%, 60% para cada um, ou 30%, 70% para outro, o que seja, na hora de receber, por exemplo, o precatório do cliente, ou o RPV, o cliente vai e paga a um só, para depois o outro repassar o percentual para o outro colega, isso é um pouquinho complicado. O que é que eu tenho orientado para alguns colegas? Procure fazer com que, na hora do recebimento dos honorários, o cliente, você já faça a divisão e o cliente já paga um a um com seu CPF separado, para evitar de, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, aquele cliente, aquele colega que recebeu tudo, ele vai ser obrigado a fazer o carnê-leão sozinho, para depois repassar para o cliente, para o outro colega, aí só que se esquece de falar para o outro colega, para ele fazer também o carnê-leão do recebimento que ele recebeu dele, né? Por exemplo, eu trabalhei com a colega Maria, eu recebi 50 mil. Nós combinamos no contrato do cliente que seria aqueles 50 mil dividido 50% para cada um, 25% para cada um. Só que o cliente me pagou 50 mil. Eu vou ter que prestar contas ao Leão dos 50 mil. Aí os 25 mil eu vou pagar para minha colega, para Maria. A Maria vai ter que fazer o carnê-leão dela em cima de 25%, declarando que recebeu de mim, Zenaide. Né? Perfeito. Essa é uma operação muito comum, né? Acontece bastante na área jurídica, porque os colegas trabalham em conjunto, um complementando o outro, e, obviamente, dividem aquele honorário em alguma proporção que eles determinaram. Essa operação, estou dizendo, a sua colocação foi perfeita, porque se entra um valor na minha conta, eu preciso demonstrar isso ao fisco. Nós falamos no início que existe a financeira. Então, o fisco já tem informação bancária. Ora, se eu recebi 50 mil reais e estou declarando que recebi 25, tem alguma coisa errada aí nessa história, né? E cadê o restante dos 25? Não, eu tenho que declarar os 50, e aí, na hora que eu repasso para o colega vai declarar os 25. Ou seja, esses 25, essa metade, no seu exemplo, que foi ótimo, ela está sendo tributada 2 vezes.
Então, você está se pagando imposto duas vezes, né? E se não fizer isso, vai estar de forma irregular e com a E-Financeira, em algum momento, se não fizer o cruzamento agora, em breve a Receita vai estar fazendo isso, lembrando que ela pode retroagir os 5 últimos anos na fiscalização. Então, nós estamos aí em 2021, ela pode voltar a 2016, né? As operações que eu fiz de 2016 para cá. Então, precisa tomar muito cuidado. O ideal é que realmente coloque isso no contrato, mesmo até que esteja no contrato, mas na hora do pagamento, faça o pagamento separado, né, para evitar esse tipo de situação, né? É o ideal, porque senão a conta não fecha. O dinheiro não vai bater com o que eu... A circulação do dinheiro não vai casar com o que eu declarei à Receita Federal. Então é importante que tome cuidado. E um outro cuidado é o vigor financeiro de uma pessoa, ele não faz sentido se não tiver uma regularidade fiscal. Porque às vezes eu posso receber bons honorários, não cumprir as obrigações fiscais do jeito que eu deveria e inserir em multa que vai diminuir, né? A multa é um dinheiro jogado fora e vai diminuir o meu rendimento. Então, às vezes eu posso achar que estou ganhando muito bem, mas cometi uma irregularidade e essa irregularidade vai me custar caro lá na frente. Tudo que eu ganhei agora vai para o ralo depois. Então, é importante que não só se preocupe, né? Eu estou falando de advogados, mas todos os profissionais autônomos, claro, tem a preocupação em fechar negócio, em receber honorários, mas tem também ter a preocupação com a sua vida fiscal. Porque não adianta nada eu ganhar bem agora e depois ter um problema grande de gastar tudo que eu ganhei lá na frente. Então é muito importante. E isso não é uma coisa complexa, mas é só organizar e colocar algumas regras nas suas operações profissionais no dia a dia. Outra coisa também, Aline, que alguns colegas eles se confundem do seguinte: no processo, o processo que levou 10 anos, aí o cliente recebeu lá R$ 1 milhão, tá? Então, esse cliente, na hora da declaração de imposto de renda, ele vai informar o valor que ele pagou ao advogado, no caso, se ele pagou diretamente ao advogado ou ao escritório de advocacia, e o escritório vai emitir a nota fiscal, né? E se for pessoa física, o advogado vai passar para ele o recibo dos honorários recebidos, e na hora esse cliente vai declarar o líquido, só que ele vai declarar naquela parte de recebimentos de receitas anteriores, né? Que aí você vai ter que vai diluir pela quantidade de meses que tramitou o processo. E isso é fácil saber porque na hora de receber a Justiça Federal, ou a Justiça do Trabalho, ou mesmo a estadual, ela informa lá na hora do pagamento, naquele comprovante do banco, tem lá a quantidade de meses referentes ao processo. Então, o contador vai saber exatamente como que ele vai fazer e, de repente, aquele cliente vai ficar isento do imposto de renda, né? Sim, porque na realidade nós podemos estar falando de um intervalo muito grande, né? Isso foi uma luta antiga nos tributaristas que conseguiram na Justiça Federal contra o fisco e alteraram o dispositivo da lei do imposto de renda, né? Porque não era justo. Suponhamos que eu tenha 1 ano de recebimento. Se eu pagar o imposto mês a mês, eu vou pagar muito menos imposto do que eu juntar os 12 meses e receber de uma vez só. Então, ficava um pouco injusto um intervalo grande e eu ser tributado na íntegra num determinado momento. Eu tenho uma outra tese que já tem há muito tempo, desde essa época, mas eu ainda não consegui botar isso no papel e mandar para o Instituto dos Advogados, ou mesmo para algum órgão nosso da área contábil, e agora o CRC está fazendo um trabalho muito bom, né? E junto com alguns deputados e tudo, e indo lá ao Congresso, e junto com a FENACON também, e tudo, o SESCOM,
que é o seguinte, que é uma injustiça também para o advogado. Né, que alguns colegas pensam assim, mas os honorários que eu recebia, eu também não posso me beneficiar dessa mesma forma que o cliente? Eu falei assim, não, de forma alguma, porque está lá na lei do imposto de renda, dizendo claramente que aqueles honorários são rendimentos tributáveis, e você vai pagar de acordo com a declaração de ajuste que você vai fazer. Isso. Infelizmente. Aí eu acho que a OAB e o Instituto dos Advogados e outros órgãos representantes da advocacia deveriam fazer esse trabalho também para o advogado, porque se eu atuei nesse processo durante 10 anos, durante 6 anos, 20 anos, que eu já tive processo de quase também 20 anos, aí na hora que o cliente recebeu e eu recebi meus honorários, eu tenho como comprovar isso nos autos, desde que eu distribuí a ação, minha procuração está lá, que, aliás, eu não atuei, não dei assistência ao cliente a partir daquela data da distribuição da ação. Eu já atuei alguns meses antes. Com certeza, com certeza. Já atuei alguns meses antes. Até eu receber os honorários que eu recebia, eles também deveriam, também por justiça, ser também partido também em quantidade de meses, da mesma forma que o cliente recebeu. Concordo plenamente. Porque essa tese que houve para o contribuinte, né? Porque não teria como o fisco nem o contribuinte ir buscar todas as tabelas de imposto de renda daqueles anos todos, né? Então, fez isso, dividiu-se por quantidade de meses e no sistema internamente da Receita, ele verifica se está isento ou não. A mesma coisa em relação aos honorários do advogado. Acho que deveria ter essa justiça. É verdade, eu concordo plenamente. Infelizmente acontece assim, eu acho também uma injustiça com o advogado. Agora, existem algumas alternativas, né? Por exemplo, se isso é uma questão frequente, na realidade, pode-se pensar numa pessoa jurídica, né, para receber. Eu tive um caso muito interessante de uma pessoa que abriu uma empresa, uma pessoa jurídica, para receber um único valor. E ela recebeu o valor, fez a distribuição, pagou menos tributo e depois fechou. Não tem absolutamente nada de legal nisso, porque era uma prestação de serviço específica, ele abriu a empresa, prestou aquele serviço, recebeu, distribuiu o lucro, compensava financeiramente, e ele fez essa movimentação que é absolutamente legal. Então, eu acho que existem algumas alternativas até para o advogado se preparar para recebimentos dessa natureza. Como, por exemplo, um caso interessante de escritório, pessoa jurídica. Eu recebo um valor muito grande no meio do exercício, né? Eu preciso distribuir aquele valor. A Receita Federal não permite antecipação de distribuição de lucros. A antecipação é tributada. Mas então existem dispositivos para a gente conseguir fazer essa distribuição no meio do exercício e resolver a questão. Então é uma questão de conversar com o seu contador, conversar com o seu profissional contábil e chegar num consenso em alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso fechar um balanço no meio do exercício, né, realizar o lucro e fazer a distribuição. Então tem alternativas. Então é uma questão de ver a característica do advogado, né, eu estou falando do advogado, mas pode ser qualquer profissional, né, autônomo. Ver a característica e ver qual a melhor alternativa para ele receber os valores. Porque existem profissionais que recebem muito mensalmente, né, com valores recorrentes, mas existem profissionais que passam um tempo sem receber, mas é um valor, de repente, um valor muito alto. Então já é uma outra característica. Então precisa ser avaliado um a um. Então essa análise precisa ser feita para ele, e aí nós estamos falando tudo absolutamente dentro da legalidade, para ele pagar o devido, não pagar mais do que o devido, né? Então tudo isso faz parte aí de uma análise, de uma conversa, eventualmente uma consultoria, e ajustar, né, formatar esse recebimento, né? E agora com essa situação de todo mundo, a maioria trabalhando em home office, o profissional trabalhando na sua casa, ele dá para ele fazer o livro caixa, só que
o contador tem a forma como fazer isso, porque ele não vai poder utilizar toda a despesa de energia elétrica, condomínio, é, Sim, vendo tudo isso existem. no livro caixa, não é verdade? Mas No aí home mas aí é office um existem regras. bom mas aí é bom para ele diminuir as despesas dele É através do verdade. livro caixa e para diminuir o imposto. É o É verdade. planejamento fiscal, tributário que ele tem Isso. É através do isso seu aí. contador também, né? É Isso. isso E a pessoa tudo. física também precisa fazer isso, não é só jurídica, não. É, isso tudo é muito bom para que os colegas entendam o trabalho do contador, né? Porque, Verdade. infelizmente, o, o leigo, ele não entende o trabalho do contador, não sabe a quantidade de obrigações acessórias que as empresas, e mesmo a pessoa física, é obrigada, e o contador tem que estar atento a muita legislação, né? Então, não é só simplesmente Verdade. chegar e preencher um, um boleto para ele pagar de tributo, não. Até chegar aquele boleto na mão dele, muitas obrigações acessórias, o contador teve que fazer muitas operações ali para poder o cliente poder ter a sua atividade, né, funcionando. Isso. E a Então, da jurídica. valorize seu contador. E na jurídica, por exemplo, declarações como SED, SEF, nós podemos ter, que aumentou muito, por falta de entrega ou por erro, nós podemos ter multa de 100, 200, 300 mil reais com relativa facilidade. O que antigamente era multa de 100 reais, 150 reais, hoje chega a 40, já vi multa de 40, de 100, 150 mil. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, são riscos muito grandes, né? Muito grandes. Outro dia a gente estava avaliando uma empresa que o risco total dela no ano, é uma empresa até relativamente pequena, o risco total dela no ano de auto de infração por entrega era de 370 mil reais. Né? Então, é um risco grande. Né? Então, e esse risco, de um jeito ou de outro, acaba pondo em risco o contribuinte, porque a responsabilidade principal é do contribuinte que cometeu essa falha, né? No caso, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e entender que as coisas ficaram mais, mais complexas, porque são muitas declarações, o ambiente SPED, é tudo muito eletrônico, é tudo muito rápido. Então a gente tem uma declaração, você aperta um botão, aquela declaração foi um volume de informação para a Receita Federal fora do comum. Então a gente precisa entender, às vezes auditar, no caso jurídico, auditar esses arquivos digitais antes da entrega, né, que poucas empresas fazem, mas é importante auditar, porque às vezes a gente está entregando, a gente pergunta para o empresário, você sabe que arquivo que você está entregando para a Receita? Ah, não. Você sabe o que está ali dentro? Não, ele só quer saber se entregou, se não entregou. Não, mas e o conteúdo? Isso Né? aí. E o conteúdo? Você está correndo risco no conteúdo? Será que o cruzamento, né? Nós já temos sistemas para isso também? Será que o conteúdo vai lhe dar problema? Então, será que esses cruzamentos que a Receita está fazendo, a gente não pode fazer antes de entregar? Então, tudo isso é muito relevante, é muito importante que se entenda. E na declaração pessoa física também. Podemos checar a informação antes de entregar? Podemos. A grande maioria das informações da declaração de imposto de renda da pessoa física a gente consegue checar antes da entrega. Uma pergunta que o Dr. Rodrigo Sá fez aqui, eu acho que foi ele que fez essa pergunta. Os prós e contras por exemplo, o advogado abrir uma sociedade unipessoal. Unipessoal? Hoje em dia nós temos essa possibilidade, prós e contras, né? A vantagem é que a pessoa jurídica tem a possibilidade da distribuição de lucro. Então tem uma carga tributária menor que se paga na jurídica e depois transfere para a pessoa física. Então isso é bastante interessante, apesar de que está vindo a reforma tributária aí, vai tributar a distribuição de lucro, aí esse cálculo vai mudar todo. Então, nesse momento, o mais prudente é aguardar realmente, a gente já tem uma ideia do que vem na reforma tributária aí, do ministro Paulo Guedes, mas de qualquer forma é interessante a gente aguardar para ver se vai ter alguma alteraçãozinha e não é a hora propícia para fazer isso. Mas eu acho que daqui a pouquinho a gente já consegue
a analisar. E a desvantagem, em tese, eu não vejo nenhuma desvantagem. Eu acho que a gente tem que ir para o lado tributário mesmo, porque hoje nós temos a questão da unipessoal, né? Até a limitar, no caso do advogado é um pouquinho diferente, mas eu estou falando de profissionais autônomos de uma forma geral. Então eu não vejo nenhum tipo de desconforto ou nenhum tipo de desvantagem. Eu acho que é uma questão muito mais tributária, de analisar se vale a pena, né? Não só no cenário atual, como nesse cenário novo, com essa reforma que está saindo do forno aí. No caso de um advogado que ele presta mais serviços a pessoas físicas, mas não tem assim uma receita muito grande, né? E despesas também não muito grandes. E uma vez no ano pode ser que ele preste serviço a uma pessoa jurídica, né? Que acontece muito isso. Então, nesse caso, eu acho, não é uma vantagem ele abrir uma pessoa jurídica? Normalmente não. Quando os valores não são muito significativos, o melhor é ele ficar como pessoa física e, eventualmente, utilizar o livro caixa para conseguir reduzir o pagamento do seu tributo. Normalmente, a abertura de jurídica é quando são valores mais expressivos. A gente não tem um valor de corte exato, depende de algumas características. Como eu falei, se é um recebimento mensal, se é um recebimento pontual, tudo isso precisa ser pensado. Mas, via de regra, em valores menores, é melhor ele ficar como pessoa física, até porque não tem a dor de cabeça da jurídica, das declarações, faz o seu livro caixa quando necessário, consegue reduzir um pouco o imposto de renda a pagar, e vida que segue, lembrando que agora é o Carnê-Leão Web, não pode esquecer, tem que ir lá para o ECAC fazer isso mensalmente lá no Carnê-Leão Web, ok? Tá ótimo. Mas, independente, se ele se esquecer, aí agora que ele vai correr para poder fazer o Carnê Web. Aí ele vai fazer, mas a única coisa que que vai acontecer é que ele vai pagar, se tiver tributo a pagar do Carnê-Leão, vai pagar com multa de juros. A correção monetária praticamente não tem, mas com a multa, né, pelo atraso. Doutora Zenaide, aí nós precisamos separar em duas questões, né? Nós temos a pessoa que não fez nada e teria imposto a pagar. Essa é uma situação. Aí ele vai ter que lançar, vai gerar o imposto a pagar e vai pagar com multa e juros. E nós temos a pessoa que fez o cálculo por fora, né, por fora do sistema e pagou o imposto. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar a janeiro, fazer os lançamentos e ver se no sistema Carnê-Leão Web está batendo o valor do imposto com o DARF que ele pagou. Se não estiver, se tiver uma divergência, ele vai ter que analisar essa divergência e o que ele vai fazer com essa divergência. Porque se ele pagou um Carnê-Leão, por exemplo, de R$500, e no cálculo do Carnê-Leão Web de janeiro deu um valor de R$600, ele tem R$100 de diferença que ele precisa recolher. Então ele pode ter calculado essa guia de R$500 errada, e aí ele vai recolher os R$100 só a diferença com multa e juros, ou então ele pode ter esquecido de lançar alguma coisa, e aí ele precisa verificar como que ele calculou, olhar a memória de cálculo do DARF que ele fez por fora do sistema, para comparar com o Carnê-Leão Web e ver aonde que está essa diferença. Mas o profissional contábil pode assessorar ele sem problema algum. E ele pode corrigir, né, no caso. Pode. Não existe multa por não ter lançado no Carnê-Leão, pelo menos por enquanto, por não ter lançado. É só a multa do tributo que não foi recolhido. Então vamos aproveitar e correr, atualizar, para não ter problema. Ótimo. Eu acho que, não sei se alguém tem mais, assim, alguma pergunta. Já fizeram assim algumas perguntas, mas eu passei, não consegui ver. Estou tentando ver aqui se tem alguma outra Associação dos Profissionais de Petrópolis, nossa, muito obrigado. Obrigado pela presença, é um prazer enorme, Marília, que bom. Tinha um colega nosso lá em Petrópolis, que há muitos anos que eu me afastei do SESCOM. Eu não sei se você se lembra, que era de Petrópolis, eu me esqueci do nome dele. Tem vários amigos em Petrópolis. Não, né?
Da época antiga do Sescom, Da época antiga? do Eita, seu pai. é, Davi, obrigado pela presença. Nossa, muito bom todos aí. Eu me esqueci Bom, do nome bom dele. eu queria aproveitar, doutora Zenaide, deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida adicional, pode me procurar no Facebook, Hélio Donin Júnior, ou no Instagram, e eu estou à disposição, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Exatamente, Marília Tomás, é isso mesmo, Maciel. Ah, o O Maciel, grande Maciel, amigo Maciel. O Maciel é um grande amigo lá de Petrópolis, uma pessoa sensacional. isso que há muitos anos eu não vejo. Se você encontrá-lo, digo que eu mandei um abraço. Ah, mando sim, com o Elinho, maior prazer. Hélio Donin, olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Quem sabe se a gente pode, mais para frente, você vê na sua agenda, a gente fala sobre o I-Social, né? Que o Ok, I-Social é muito importante, porque, assim, até muitos colegas que trabalham na área da advocacia trabalhista também, previdenciária, desconhecem os mecanismos do I-Social. E o uhum, I-Social é muito importante, e você faz parte do grupo de trabalho do governo do I-Social desde o início, é né? verdade. É, eu, às vezes, comparo o I-Social como o seu início lá atrás, em 97, 98, 99, quando eu estava como diretora do sindicato, nós fizemos um trabalho em conjunto, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, Previdência Social, e eles estavam reunindo todas as informações para o futuro e fundo de garantia, né? E fundo de garantia, para fazer um cadastro único, né? Que eu acho que já era pensando no I-Social, né? Então, É nós fizemos verdade. vários eventos, lotando o auditório da Caixa Econômica, com contadores, advogados, para ensinar o início da GFIP e o início da CFIP. Não sei se você se lembra disso. Olha só, me lembro, já tem muito tempo, muito tempo. E agora nós estamos Então, exatamente substituindo, né, a GFIP pelo E-Social. Olha como as coisas evoluem, né? E como exato. que se modificam, e o que vale hoje pode não valer amanhã. Nós precisamos sempre estar atualizados, porque, principalmente na área tributária, muda muito, né? Então, essa Eu me lembro, atualização é sempre importante. eu me lembro também que no início da CFIP, da GFIP, nas minhas ações trabalhistas, quando eu estava dando assistência ao empregado, um dos pedidos que eu fazia era a apresentação pela empresa da CFIP e da GFIP. E muitos juízes não sabiam o que era. Sabia o que que era, pois é. É Era o incrível. início, né? Era o É. início, né? E, inclusive, uma curiosidade no projeto do E-Social tem a previsão de disponibilizar o acesso ao judiciário, né? Então, daqui a pouco o judiciário vai estar acessando essas informações, o que é bastante temerário, porque se a gente não entregar a informação de qualidade, imagina um juiz amanhã tomar uma decisão em cima da informação do E-Social. E aí não adianta dizer que é o contrário, você declarou que é aquilo. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas informações aí do E-Social. Isso. Bom, Elinho, olha, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a você, agradeço aí a presença, inclusive, do seu pai, da sua irmã, né, da Viviane, do Hélio Donin pai, né, e de todos que estiveram aqui presentes, do presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, da presidente da Federação dos Sindicatos de Contabilidade do Estado do Rio, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, que é a doutora Lígia Sampaio, né, que esteve aqui nos prestigiando. Eu acho, nem sei se ela ainda está, mas agradecer a presença. E eu vou deixar salva essa live, tá? E depois, se der, ou se não ficar muito pesado, aí eu mando para você por e-mail também. Tá Se não, ótimo, isso é eu ótimo. acredito que dê, sim, né?
Então, você veja, por favor, na sua agenda, Tá bom. para mais para frente a gente fazer uma outra, tá? Tá. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu é que gostaria de agradecer, gostaria de agradecer o seu convite, doutora Zenaide, que eu tenho uma profunda consideração já de longa data, é uma pessoa que a gente admira muito pela sua competência, pela sua dedicação a tudo que faz. Agradecer principalmente também as pessoas que ficaram aqui até agora, todas as pessoas, os parentes, os amigos, muitos amigos, não vou falar aqui, senão posso esquecer de alguém, mas muitos amigos queridos que prestigiaram, me deram a honra de poder falar um pouquinho para vocês, espero que tenha ajudado, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, eu acho que o objetivo é que a gente passe informação de qualidade a todos, e até uma próxima, será um prazer, a minha agenda está sempre aberta para conversar com os amigos. Muito obrigada, tá? Foi uma honra mesmo. Elinho, obrigada. Grande abraço, um abraço a todos, saúde!